Agora o nosso assunto é prematuridade. Hoje é o dia da prematuridade. Nós vamos conversar com a Johanna Monteiro, que é coordenadora de enfermagem do Centro de Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital Valdemar Alcântara, e com o Dr. Zeus Peron, que é obstetra da Maternidade Escola Assis Chateaubriand. Eu dou o meu bom dia aos dois e eu começo com o Dr. Zeus Peron perguntando: doutor, um bebê é considerado a termo e fora do termo, que é a prematuridade, a partir de que semana? De quantas semanas de Bom dia. gestação? Bom dia. Bom dia, Carla. Tudo bem? Amiga, é o seguinte, a gente considera uma gestação prematura ou que não chegou no termo, aquela gestação que finda, que a gente tem que resolver, que a paciente está entre 23 semanas e 36 semanas e 6 dias de gravidez. Então, a partir de 37 semanas, a gente já disse que ela chegou no termo da gravidez. Não necessariamente seja indicada a resolução com 37 semanas, mas a gente já disse que já está no termo. O que é que leva um bebê a nascer prematuramente? Assim, tem várias causas. As causas principais são a paciente que está com níveis pressóricos elevados, está sofrendo pré-eclâmpsia, a bolsa que rompe antes do tempo. Essa bolsa rompe antes do tempo por quê? Porque ela teve alguma infecção ou está com o líquido aumentado e a bolsa rompeu. Ela entrou em trabalho de parto antes da época. Então, e tudo isso pode fazer com que que o neném precise nascer antes do tempo. Muitas vezes o neném tem alguma malformação ou está fazendo uma restrição de crescimento. Então, às vezes, a gente tem que ponderar. É melhor o menino estar na barriga da mãe ou o menino estar fora da barriga da mãe? Está no leito de UTI, ele vai ter mais chance fora do que dentro. Então, são várias situações. Doutor, a minha filha nasceu prematura de 28 semanas, mas eu tinha problemas como mioma, útero retrovertido, então a minha gravidez toda foi acompanhada porque foi considerada uma gravidez de risco. Isso é muito importante, o acompanhamento. Hoje minha filha tem 18 anos, está fazendo psicologia na Universidade Federal. Se eu não tivesse tido esse acompanhamento, talvez ela tivesse passado por mais riscos? Com certeza, Carlos. É o seguinte, como você era uma gravidez de risco, que foi diagnosticada de risco por causa dessa miomatose, então, miomatose que a gente diz, os miomas, então o útero era miomatose, provavelmente você teve um risco maior de entrar em trabalho de parto antes do tempo, aí você, com certeza, foi feito corticóide antes do neném nascer, e você foi levada para o hospital que tinha suporte de UTI neonatal. Sim, ela ficou na UTI neonatal. Pois é. Aí tudo isso aí ajuda para poder a gente ter um acompanhamento melhor e ter uma sobrevida adequada para esse RN. Então, por exemplo, você está com um recém-nascido que nasceu com 28 semanas. Ele nasceu mais ou menos entre 700 e 900 gramas. E aí teve que fazer, ficou na UTI, foi para nutrição parenteral. Depois você teve que ficar um tempo com ela para poder começar a dar de mamar, fazer fisioterapia, fez icterícia, ficou na luz, correu o risco de fazer distensão abdominal, infecção, tudo. Mas como tinha o acompanhamento pré-natal e nasceu num local que tinha assistência neonatal, então por isso que sua filha hoje está lá na faculdade fazendo psicologia. Graças a Deus. O que é que você me diz isso? Quando você me diz isso, que ela está fazendo psicologia, e a psicologia é uma área que eu preciso trabalhar muito com a cabeça, muito com a mente, está dizendo o quê para mim? Que ela não teve dificuldade no desenvolvimento neuropsicomotor. Quer dizer, isso é uma vitória enorme nas pacientes que nascem com um bebê prematuro. Sim, sim. Um destaque. E quem primeiro recebe, quem primeiro cuida dessa turma é o pessoal lá do Centro de Terapia Intensiva Pediátrica, do qual a Johanna Monteiro é coordenadora e faz parte lá no Hospital Valdemar Alcântara. Bom dia, Johanna. Bom dia. Os cuidados de vocês com o bebê prematuro é como se você estivesse lidando com, além de o recém-nascido ser frágil, quando ele nasce a termo, quando ele é prematuro, ele se torna quase que de vidro, para lidar com todo o cuidado por conta da fragilidade maior ainda, né? Uma das
coisas que a gente se preocupa muito na unidade neonatal é uma coisa simples, que é a temperatura, que o bebê não tem muitas estruturas para manter a temperatura aquecida do bebê. Então, uma das coisas que a gente toma mais cuidado na admissão desse recém-nascido na unidade é a questão da temperatura, da umidade da incubadora. Então, eles são acondicionados dependendo da idade gestacional dentro da incubadora umidificada, né, quentinha, que querendo ou não se assimila um pouquinho a questão intrauterina, fica um pouquinho mais similar, né? Então, todos esses cuidados já ajudam, né, na recuperação desses bebês também. A questão da temperatura, a questão da presença da mãe, da ordenha beira-leito, da mãe estar presente ali tirando o leitinho, né? Que o leite, ele também ajuda na recuperação nutricional desses bebês e também na questão imunológica, no afeto. Então, é como você disse, você foi mãe de prematura, né? Você sabe o quanto é importante a presença da mãe dentro da unidade e quanto isso fortalece também o vínculo da mãe com a equipe. A mãe fica se sentindo mais segura dentro da unidade. Tem uma questão, você falou aí da amamentação, ela era tão frágil que ela não conseguia sugar o leite, então tinha que tirar, e quando ela mamava, ela não mamava todo. Inclusive, eu tive até mastite por conta disso, porque ela não tinha força para sugar todo o leite. Então, ficava com fome mais tempo, ficava pouco tempo sem estar saciada. Então, você tem que lidar com coisas diferentes de um bebê que nasce, né, com os 9 meses no tempo correto. Exatamente. Esse bebezinho, quando ele nasce antes do tempo, ele tem que crescer, se desenvolver. Por isso que ele precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Ele vai desenvolvendo quando ele chega a uma certa idade gestacional, porque ele já consegue ter a questão da sucção, aí ele vai ser trabalhado pela fono, que vai estimular a sucção daquele bebê, que vai trabalhar ele no peito da mãe, para fazer com que ele tenha aquele estímulo de força de sugar o leite materno. Ele precisa de um fisioterapeuta, né, para fazer uma fisioterapia respiratória e uma fisioterapia motora para ajudar no desenvolvimento dele. A enfermagem, ela vai trabalhar também na prevenção de todos os riscos assistenciais que esse bebê pode ter. Tem que ter o controle da temperatura, tem que verificar os sinais vitais, a pressãozinha, como é que está o coração batendo, como é que está a oxigenação desse. Hoje em dia, a gente trabalha com a equipe multidisciplinar, todo mundo no mesmo objetivo, né, de a recuperação rápida desse bebê. Uhum. E a gente vê que hoje a sobrevida desses bebês são bem mais de 26 semanas, 500, 600 gramas, que eles vão para casa depois de 3 meses, totalmente recuperados. E a gente vê que isso é a evolução da equipe multidisciplinar trabalhando ali, todo mundo no objetivo comum. Sim, eu queria então uma palavra de cada um de vocês, do Dr. Zeus e da Johanna, né, sobre essa questão, porque as mães, quando percebem que o bebê vai nascer antes do tempo, elas já ficam desesperadas, né? Hoje em dia, as equipes estão preparadas para dar essa saúde e permitir o desenvolvimento desse bebê, mesmo fora do útero, antes do tempo, né? Johanna e Dr. Zeus. Pronto. Hoje em dia, a gente está trabalhando esse ano a campanha Separação Zero, né? Por conta da pandemia, que a gente teve que afastar os bebês das mães por questões epidemiológicas. Mas hoje em dia, as nossas UTIs aqui do estado do Ceará tem uma equipe multidisciplinar bem capacitada, alinhada. A gente participa de um projeto que é Qualinel, que é um projeto federal, que todas as unidades trabalham em um benefício comum, que é diminuir a mortalidade infantil e melhorar a qualidade de assistência desses bebês. Então, Doutor Zeus. está bem alinhado, né, enquanto unidade do Estado, em boas práticas. E esse ano a gente está trabalhando os 10 passos, né, de tratamento de unidade neonatal, que todo mundo trabalha alinhado no mesmo objetivo. Doutor Zeus, e na maternidade escola? Na maternidade escola, a gente também, em relação aos agentes, a gente tem o mesmo padrão. O que a gente tem dificuldade hoje em dia, Carla, é assim, na nossa luta contra a prematuridade, a gente precisa com que as pacientes não façam o seu pré-natal, façam seus exames regulares, não abandone assim, o pré-natal nas medicações e as orientações para evitar que a gestação finde antes do termo da gravidez. Caso finde, a gente luta para que as unidades terciárias, que têm UTIs neonatais, com toda essa equipe multi para dar assistência, tenham condições de fazer com que eu dê assistência a quem for necessário, quem for preciso. Nesse momento, não sei se você está sabendo, Carla,
Nós estamos vivendo as unidades terciárias do Ceará, tanto o César Carlos, como a maternidade, aqui a maternidade escola, como o HGF, estão com todos superlotados por causa das necessidades de UTI neonatais, que a gente não aumentou muito o número de pré-natal, de prematuridade, e nós estamos assim, sem condições de dar suporte adequado para todo mundo. E isso a gente consegue vencer como? Fazendo um pré-natal, indo para o posto, diagnosticando a gravidez cedo, tomando as vacinas, vacinando para hepatite, para H1N1, para o tétano, vacina para o Covid, cuidar para evitar pressão alta, cuidar para evitar diabetes, que é para poder a gente evitar que o bebê nasça antes do tempo. Mas se nascer, caso nasça, a gente precisa ter leitos para poder dar esse suporte que a doutora Johanna está vendo aí, está mostrando que tem no Valdemar de Alcântara, que tem na maternidade, que tem no César Carlos e no HGF, que você também teve, que é para poder a gente ter o sucesso que você teve. Que bom. E tomara que a gente tenha cada vez mais sucesso, mas que essa meninada resolva nascer no tempo certo. Exatamente. Né? Obrigada, Johanna Monteiro, coordenadora de enfermagem do Centro de Terapia Intensiva Pediátrica lá do Hospital Valdemar Alcântara, e doutor Zeus Peron, obstetra da Maternidade Escola Assis Chateaubriand. Tenham um excelente dia vocês dois. Muito grata. Obrigada.